Então, a gente viu o que é um banco com a carteira múltipla, né? No caso, é o banco que a gente está acostumado a ver, mas a gente viu que ali por trás daquela estrutura física, do Bradesco, do Itaú, na verdade existe uma complexidade de CNPJs e de carteiras, de superpoderes. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada carteira de forma isolada. Para hoje, né, para agora, eu separei o banco com a carteira comercial. Lembra que para você poder ser um banco múltiplo, você precisa de uma carteira comercial ou uma carteira de investimento, ou as duas, mais alguma. Por que eu vou começar pela comercial? Porque ela é a mais importante, né? Ela é onde realmente ali a brincadeira começa a ficar séria e a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui nele. Fundamentos de suas operações. A gente vai fazer a introdução, né? Mas basicamente você tem que lembrar que o banco comercial é aquele banco que pode fazer a captação do depósito à vista e que tem um cheque especial. Show? Então, o papel dos bancos comerciais. Operações passivas, né? A gente vai ter o depósito a prazo e o certificado de depósito a prazo. E as operações ativas são empréstimos de curto prazo e empréstimos de médio prazo. Aqui, você tem que pensar com a cabeça de um contador, que é o seguinte: quando você está pensando nas suas finanças, se você recebe dinheiro, você considera que foi ali um ativo. Na verdade, é uma coisa boa, você recebeu dinheiro. Para o banco, não. Para o banco, quando ele está com o seu depósito à vista, na verdade, ele é um passivo, porque ele vai ter que te devolver este dinheiro. Então, ele pega esse passivo que ele tem, que é o dinheiro que ele precisa te devolver, e ele cria ativos. E que ativos são esses? São empréstimos, normalmente de curto prazo e médio prazo. Show? Aí vamos aqui para algumas outras características. Ele tem que ser uma SA, uma sociedade anônima, né? Os bancos eles são sociedades anônimas. Precisa ter o termo banco e ele pode fazer captação de depósito à vista. E ele é a única carteira, né? E isso é graças ao depósito à vista, que tem o superpoder de criar dinheiro, de criar moeda. Como é que funciona isso? Eu deixei, né, R$1.000 num banco X. Esse mesmo banco X, quando ele pode pegar esse dinheiro e emprestar para alguém, né? Ele pode emprestar para alguém, às vezes até um valor superior ao que foi depositado, e isso com lastro nesse valor que foi depositado à vista. Então, ele tem o poder de criar moeda, de criar dinheiro. Esse é um ponto importante do banco comercial. Eu separei já algumas questões que vão realmente passar pelas maiores características desse banco. Lembrando que você tem que tatuar no seu braço que ele precisa, né? Que ele precisa não, que ele é o responsável por fazer o depósito à vista, beleza? E que ele é das chaves que autoriza alguém, o banco, ser banco múltiplo. Então, indo aqui para a alternativa, banco de investimento se diferencia dos bancos comerciais por sua autorização para realizar o quê? Então, qual que é a diferença, né? O que faz ali o banco de investimento se diferenciar do banco comercial? A. Administração de recursos de terceiros. B. Captação por meio de debêntures. Aqui a gente já vai arriscar porque nenhum banco, nenhuma instituição financeira pode captar através de debênture, beleza? Então já anota isso aí, isso é para um outro módulo, porém, já se você ficar sabendo, vai facilitar. Debênture, né? Banco não pode usar debênture para captar dinheiro. C. Manutenção de contas correntes para pessoa física e jurídica. E D. Emissão de letras hipotecárias. Qual que é a diferença, o que faz os dois se diferenciarem? Vai ser a nossa letra C, que é a manutenção de contas correntes para pessoa física e jurídica. Quando a gente fala de emissão de letras hipotecárias, não cabe nem ao banco de investimento e nem ao banco comercial. Então, vai estar errado por causa disso. Letra A, administração de recursos de terceiros. É muito amplo. Você concorda comigo que você pode administrar o recurso de terceiro tendo ali a conta corrente? Então, acaba que o banco comercial ele consegue fazer isso também. Porém, manutenção de conta corrente para pessoa física e jurídica é uma coisa que cabe só ao banco comercial. O banco de investimento ele não pode. Por isso, a nossa alternativa correta é a letra C. É a conta corrente que vai diferenciar os dois. Indo para a próxima. O banco comercial é aquele que pode captar depósito a prazo e conceder crédito imobiliário. Lembra, você tem que ser o mais restritivo possível quando você estiver pensando nas carteiras comerciais. Normalmente, quando você expande muito, é porque tem mais de uma carteira envolvida.
E você, para poder conceder crédito imobiliário, você precisa ter uma carteira específica. A carteira comercial não permite, por isso a letra A vai estar errada. B, possui pelo menos 2 carteiras e pode captar depósito à vista. Realmente pode captar depósito à vista quando a gente está falando de uma carteira comercial. Porém, quem tem essa característica de ter pelo menos 2 carteiras é o banco múltiplo. A gente não está falando do banco comercial. Show? E C, pode administrar fundos de investimento? Nesse caso aqui vai ser o banco de investimento, com a carteira de investimento, que pode administrar. Sobra a nossa resposta, né? Tomara que esteja certa, a D. Pode captar depósito a prazo e também depósito à vista. Correto. O que é esse depósito a prazo? Me dá um exemplo. É o famoso CDB. Beleza? É uma forma que você tem como captar dinheiro, que é um certificado de depósito bancário. Então vamos aqui para a próxima. Um banco múltiplo, se falou que é múltiplo, vai ter carteira de investimento ou comercial, é constituído pela carteira comercial, ele falou aqui que é a carteira comercial, e a de crédito, financiamento e investimento. Olha, eu botei essa questão aqui, porque se você está estudando agora, ela pode parecer fácil, mas na hora da prova ela derruba muita gente boa. Por quê? Quando você fala crédito, financiamento e investimento, você pode pensar que é uma carteira de crédito, uma de financiamento e uma de investimento. Quando você lê, é muito fácil e você não está dando mole se você pensou nisso. Porém, esse nome aqui, crédito, financiamento e investimento, na verdade é o nome social de uma financeira, beleza? Então é só você tomar cuidado com isso. Esse termo todo aqui, a gente vai estar falando de uma financeira, a gente não está falando de uma carteira de crédito, uma carteira de financiamento e uma carteira de investimento. Tá bom? Então, esse nosso banco múltiplo, ele, daqui da questão, ele tem uma carteira comercial e tem uma financeira aqui dentro dele. Esse banco está autorizado ao quê? Captar depósito à vista? Sim, porque ele tem a carteira comercial. Também administrar fundos de investimento? Aqui é onde muita gente boa ia rodar. Porque aqui fala, né, financiamento e investimento. E, de fato, uma carteira de investimento permite administrar um fundo. Mas a gente não está falando de uma carteira de investimento aqui. Então, está errado. B, conceder crédito para médio prazo, porém não pode captar depósito à vista? Errado, porque ele tem a carteira comercial, ele pode sim captar depósito à vista. E C, captar por meio de depósito à vista e também conceder crédito para aquisição de bens. Parece boa. D, captar depósito à vista e conceder crédito imobiliário. Aí a pessoa boa ia ficar lendo a A e a D, ia ficar pensando, cara, tem alguma coisa errada, mas porque viu aqui a parte do financiamento, mas realmente aqui não é a carteira que está falando, a D está errada. E essa é a nossa resposta certa, né? Captar por depósito à vista e também conceder crédito para aquisição de bens, que é o caso da financeira. E a nossa resposta certa fica sendo a letra C. Tem como a gente fazer isso com todas as carteiras. Eu vou fazer com as mais prováveis de cair na prova e que tem alguma coisinha que sai do senso ali comum, tá bom? Mas se o nome da carteira já for autoexplicativo para o que está sendo cobrado, eu acho que a gente não precisa perder tempo com isso. É melhor investir a sua energia em outras coisas. Como assim, acho que eu já falei em outra aula, mas a Anbima não é uma prova, por exemplo, de concurso que tem que eliminar o maior número possível de pessoas porque a concorrência é grande. Na verdade, não. Ela é uma prova que quer testar o seu conhecimento e se você sabe do que ela está falando. Então, ela não vai ficar trocando o E pelo mas, nem fazendo peguinha. Se o nome parece com alguma coisa ali relacionada a investimento, provavelmente vai ser da carteira de investimento. O que não for, a gente vai pontuar aqui e você só precisa decorar o que eu estou pontuando aqui. O resto vai ser muito ali da leitura e ver se está fazendo sentido. Show? Então, toma uma água, um café e eu te espero na próxima aula.